Bom, o caso de hoje é daquele caso que nos deixa revoltados, porque uma pessoa desaparece e parece que não há muito interesse em localizá-la. Jamais uma mãe e uma esposa de 31 anos deixaria as duas filhas pequenas, né? Por que será que não procuraram essa mãe melhor? E somente depois de alguns anos esse caso foi solucionado. Vem comigo conhecer essa história. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estranhos, estranhas lindas que gostam de um caso estranho. Nós estamos no Sexta Estranha. Pois é, muito estranho, né? Numa mesma frase. Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você fique aqui no canal. No caso de hoje, eu estou inaugurando uma playlist. Pois é, né, gente? Vocês adoraram me dar sugestões de playlist e eu adoro fazer essas sugestões de playlists. Claro que assim, já temos caso, tá, nessa playlist, então eu vou pegar o que eu tenho no canal e colocar aqui. Muito obrigada, Janaína de Deus de Souza, que me deu essa sugestão. Uma playlist de vítimas negras. Para quem conhece muito caso criminal, para quem assiste muito caso criminal, a gente sabe, né, que a gente fala mais onde as vítimas são brancas, porque realmente são conteúdos que a gente pega da internet, então tem mais dados jornalísticos. O caso de hoje é da Elizabeth Sullivan. Elizabeth Michelle Hicks, também conhecida como Liz, que era o apelido dela, dependendo do momento pode ser que eu use Elizabeth ou Liz. Ela nasceu dia 14 de agosto de 1983 na Virgínia, Estados Unidos. Ela passou a vida inteira dela lá na Virgínia e aí quando ela tinha uns 26, 27 anos de idade, ela conheceu um homem que parecia ser o homem assim ideal para ela. Elizabeth sempre foi tida como muito alegre, aquela mulher que animava ali toda a galera, que estava sempre feliz, sorridente. Ela era artística, então ela queria muito ser dançarina e escritora. Ela era uma pessoa muito sincera, que falava na cara o que achava das pessoas, ela não guardava para si e era também muito expansiva. Quando ela conheceu Matt Sullivan, ele se apaixonou por ela. Claro, ela também se apaixonou. E ela dizia para os amigos que encontrava no Matt a estabilidade que ela não encontrava nela mesma. Então, por isso, o casal poderia dar certo. Gente, foi um namoro assim meio que relâmpago, sabe? Ele logo pediu ela em casamento, pediu para que eles morassem juntos, principalmente porque ele iria mudar de cidade por causa do trabalho dele, viajava muito, ele ia para San Diego, Califórnia. E ela aceitou. Chegando lá, eles se casaram em 2010. Assim que eles se estabeleceram numa casa, infelizmente, ele foi chamado para trabalhar fora do país. Só que ele foi sabendo que Elizabeth estava grávida. Bom, Elizabeth estava num estado diferente, numa cidade diferente, ela não tinha amigos, não tinha a família dela e não tinha o marido, né? Ela acabou tendo a filhinha, de certa forma, ela foi uma mãe sozinha. Então, assim, todo o apoio que ela precisava, principalmente para cuidar, né, de uma bebê recém-nascida, porque dá medo, né? Mãe de primeira viagem, ela não teve, né? Infelizmente, ela não teve esse apoio. Bom, depois de um tempo, Matt voltou para casa, conheceu a filha, curtiu um pouco a família e nessa época ela engravidou novamente. Logo depois, ele teve que ir novamente para o exterior. Só pra gente lembrar que eles eram casados, ela teve um outro bebê, uma outra menina, então eles eram pais de duas meninas, só que eles quase não se conheciam, porque eles namoraram e depois namoraram à distância, se casaram, ele ficou fora, ela teve um filho, 2 filhos, ele ficou fora, sabe essas coisas? Então assim, realmente o convívio, o você conhecer uma pessoa não existia. E gente, você realmente, por mais que você fique anos e anos namorando, noivando, você vai realmente conhecer como é aquela pessoa quando vocês moram juntos, né? A missão do Matt finalizou e ele voltou definitivamente para casa em 2012. E daí começaram os problemas, porque daí Elizabeth cuidava das duas crianças sozinha. Era só ela era responsável por tudo, a educação dependia dela, a rotina dependia dela, e quando veio uma pessoa de fora, uma pessoa que era
pai e tinha também todo o direito de educar. Porém, era uma educação diferente da qual Elizabeth dava para as filhas. Gente, não deu certo, né? Não deu. Teve aí muita confusão. Além disso, né, por exemplo, Matt não dirigia, o que é algo muito raro lá nos Estados Unidos, né? Por algum motivo ele não dirigia. Então, ao invés da Elizabeth ter alguém de repente para dividir, né, essas tarefas, como levar as crianças para a escolinha, não, ela continuava acordando cedo do mesmo jeito para levar as meninas para a escola e agora também levar o marido pro trabalho. Então, assim, são coisas que provavelmente ela reclamava dentro de casa. Gente, conforme eles começaram a morar juntos, eles descobriram que eles eram muito diferentes. Então, ela gostava de festa, de sair à noite, ele gostava mais de ficar em casa, ele era mais quieto, mais na dele, ela falava alto. Então, realmente, eles eram bem diferentes um do outro. As brigas foram aumentando, eles não aguentavam olhar um pro outro e eles chegavam, então, a morar em andares diferentes da casa, sabe, para não se encontrarem? Pois é. E nesse meio tempo, né, que o relacionamento não estava legal, Elizabeth começou um namoro online, que depois acabou se tornando físico, né, quando ela começou a se encontrar com o rapaz. Dia 13 de outubro de 2014, ela estava com 31 anos de idade e ela conversava sempre com as pessoas ali que eram da Virgínia, onde ela sempre morou. Ela tinha uma amiga de infância. Nesse dia, nessa noite, ela estava ao telefone com a amiga e ela falou que estava brigando feio com o Matt. O Matt estava muito bravo e aí depois ela falou pra ela: olha, eu vou desligar porque eu acho que ele tá subindo aqui pra falar comigo. E a amiga disse só pra ela se acalmar, pra ela tentar dormir, porque ia dar tudo certo e no dia seguinte as coisas estariam melhores. Bom, essa foi a última vez que Elizabeth teve o contato com alguém. No dia seguinte, Elizabeth tinha um compromisso com uma amiga, ela não compareceu, a amiga telefonou, claro, ela não atendeu, não conseguiu contato e essa amiga ficou com o pé atrás e acabou então informando a polícia que ela tinha desaparecido. Não era incomum que ela ficasse alguns dias ausente, sem ter contato com ninguém. Porém, mesmo assim, a polícia foi até a casa dela, né, saber se estava tudo bem. Eles conversaram com Matt. Matt deixou os policiais entrarem. Eles olharam ali, viram que não tinha nada, né, de estranho, que poderia de repente ter acontecido alguma coisa, alguma briga mais forte. E aí eles ficaram satisfeitos com o que viram. O carro dela estava na garagem, então ela não saiu de carro. Porém, Matt disse que estava sentindo falta de uma mala, do laptop dela e do celular dela. Então, provavelmente ela foi embora e acabou levando essas coisas. E tem um porém. Ele descobriu que no dia anterior ela tinha sacado todo o dinheiro da conta que eles tinham, uma conta em conjunto, e acabou transferindo esse dinheiro só para a conta dela. Ele falou sim pro policial que os dois discutiram na noite anterior, porque ela tinha um caso, ele tinha descoberto esse caso. Então, assim, ele não estava com raiva. Claro, ele estava chateado, não estava com raiva, porém ele ficou triste, né, por ela ter tirado todo o dinheiro da conta deles e ter deixado as filhas, enfim, ter desaparecido. O que ele disse é que ela estava chateada por ela ter traído ele. Então ela tinha mania de se machucar, ela acabou quebrando um espelho, pegou esse espelho e acabou cortando a própria pele. Ele falou que ela se machucou, só que ele ajudou a fazer, né, um curativo e acabou deixando ela descansando, né? Ele não teve mais contato com ela. Bom, os policiais então verificaram a conta bancária dela e viram que 6 dias depois que ela foi dita como desaparecida, teve movimentação ali, fizeram compras no cartão de débito dela. Então era sinal que ela estava por aí. Um policial estava em dia de folga e ele foi até a polícia e disse que encontrou a Elizabeth no parque. Ela estava meio desorientada, desgrenhada. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava só procurando o celular dela, porém estava tudo bem. E uma outra pessoa disse que reconheceu ela quando estava no aeroporto de San Diego. Ou seja, será que ela estava fugindo, indo para algum lugar? Como ela estava com uma mala perdida, né? Poderia ser que sim. Só que era estranho que ninguém tinha notícias dela. Ela ligava diariamente para o pai dela e essas ligações cessaram. Então o pessoal continuou em cima da polícia, né? Que assim, se ela tivesse fugido, ela teria entrado em contato com alguém. Ela não fez isso. Aí as autoridades descobriram que aquele policial que estava no dia de folga acabou encontrando ela no parque desorientada. Pois é, ele se confundiu com as datas. Então o dia realmente que ele a viu tinha sido antes do dia que ela desapareceu. E aquelas compras realizadas no cartão de crédito dela também foram realizadas antes dela desaparecer.
que acontece? Em 2014, parecia que as coisas assim não eram tão rápidas, né? Então você faz uma compra com cartão, só que demorava aquela compra uns 2, 3 dias, sabe? Para cair realmente o pagamento. Então os policiais se confundiram com isso. Então realmente não houve nenhuma compra, nenhum movimento na conta dela depois do dia do desaparecimento. Então quando a polícia resolveu cavar mais a fundo, a polícia descobriu que o casal estava tendo vários problemas, sérios problemas. Por exemplo, ela chegou a ligar para a polícia 7 meses antes do desaparecimento dela. Ela disse que ela e Matt estavam brigando bem feio porque eles já estavam falando, né, em custódia de guarda das crianças, em separação, em pagamento de pensão, e ele ficou muito eufórico, ele foi até violento fisicamente com ela. Enfim, apesar dela ter feito essa denúncia, a polícia nunca bateu na porta da casa dela, foi algo assim que ninguém nunca entendeu. Um mês antes dela desaparecer, foi quando Matt descobriu que ela estava tendo um caso. O que acontece? Esse caso dela não sabia nem que ela era casada e nem que ela tinha filhos. Porém, alguém ali da família dele viu o carro dela. Provavelmente era alguém que não tinha gostado da Elizabeth, porque olhou ali no carro dela e viu que no banco de trás tinham 2 cadeirinhas de criança. E o que ela pensou? Ela pensou, gente, essa mulher é mãe e para estar aqui, né, com o namoradinho dela, ela resolveu largar as crianças por aí. Da onde que ela tirou essa ideia, não sabemos, né? Porque as crianças poderiam estar, por exemplo, na escola, com uma babá, em qualquer outro local. O que ela fez? Ela denunciou a Elizabeth. Por isso, a assistência social bateu na casa da Elizabeth. Quem atendeu, então, foi o pai das crianças, foi o Matt, e daí ele descobriu, então, o caso que ela estava tendo. Claro que, assim, verificaram, então, que ela poderia ser alguém, né, que estava traindo o marido. Porém, de forma alguma, ela maltratava as filhas. Então, esse caso foi arquivado. Só que, assim, se a relação dela com o marido já estava ruim, imagina depois que ele descobriu a traição, né? Tem coisas simplesmente que não dá pra perdoar, não dá pra engolir. Mesmo que você não tenha mais um afeto pela outra pessoa, gente, que traição, né? Traição dói demais. Os policiais também descobriram que naquele 13 de outubro ela se encontrou com o advogado exatamente para falar, né? Para dar entrada aos papéis do divórcio. E no dia seguinte, no dia 14 de outubro, que foi o dia que ela foi dada como desaparecida, ela tinha uma consulta médica marcada e ela não foi a essa consulta. A polícia também descobriu que Elizabeth queria colocar uma ordem de restrição contra a mãe do Matt, o marido da mãe dele e a irmã do Matt. Por quê? Porque ele tinha convidado essas 3 pessoas para morarem um tempo na casa dele. Então ela não queria nessa invasão, então ela iria entrar com essa ordem de restrição. Bom, Matt sempre foi cooperativo com a polícia e ele sempre quis falar, ele sempre era o primeiro a levantar a bandeira que ela fugiu de casa, ela não queria mais essa vida. Então a polícia entrou na casa dele, olhou ali onde tinha que olhar, né? Enfim, não encontraram nada, não desconfiaram de nada. Ele encontrou os diários da esposa e deu esses diários para a polícia. A polícia acabou descobrindo que ela tinha um problema, que ela enfrentava um distúrbio mental. Ela tinha um transtorno de personalidade, que ela ficava muito irritada, que ela tinha medo às vezes de perder as pessoas. Então assim, mexia bastante com o humor dela. Porém, ela já estava sendo medicada. Por outro lado, falavam que ela só tomava os medicamentos, inclusive quantidade a mais de comprimido, para ela ficar animadinha, sabe? Ela gostava muito de beber, de tomar esses medicamentos, né, para ter algumas alucinações, e também ela usava substâncias ilícitas. Muitas vezes os amigos falavam que ela usava essas mesmas substâncias com o marido, né? Matt topou fazer um teste do polígrafo e disseram que ele passou nesse teste. No diário dela, os policiais viram, várias vezes ela escrevia algumas coisas assim meio tristes. Ela dizia que o melhor para toda a família dela seria que ela desaparecesse. Em alguns outros momentos ela dizia que se ela não existisse a família estaria melhor. O marido disse que muitas vezes ela gostava de se machucar, então ela se cortava de modo que aquilo desestressasse ela. O namorado da Liz também foi um suspeito, né? Só que depois de interrogarem, de verificarem e tal, ele deixou de ser um suspeito. Nessa época do desaparecimento dela, ele recebeu um e-mail dizendo que era ela. Ou seja, ou realmente era ela, ou era alguém fingindo que era ela para fingir, olha, eu tô viva, eu tô bem. Então o que ele fez? Ele fez uma pergunta para ela que
só ela saberia responder. E aí, gente, ele nunca obteve essa resposta. E apesar do Matt falar para a polícia que não estava bravo, revoltado, nada disso por causa da traição, na verdade ele estava, porque os policiais descobriram várias mensagens que Matt mandou para o namorado. E eram mensagens tipo, ó, você vai ficar com ela, agora você vai ver, eu tô aqui fazendo a mala dela pra ela ficar aí com você, sustenta, não sei o que, vamos ver se você gosta. Sabe essas coisas assim, bem de gente bem doída? Então era isso. Claro que sim, ele estava totalmente no direito dele, né, de ficar magoado. Porém, para a polícia, ele dizia que não, tudo bem, eu já aceitei isso. E era uma prova que não era bem assim. Ou seja, ele tinha motivo para estar com raiva da Elizabeth. Investigando mais, os policiais descobriram que naquele 13 de outubro, Matt ligou 2 vezes para a central de atendimento da polícia. Uma das vezes ele disse que a esposa dele estava fazendo uma bagunça em casa, que ele até tirou uma foto lá do que ela estava bagunçando. E outra vez ele ligou falando que a mulher tinha tirado todo o dinheiro da conta deles e colocado só na conta dela. E aí os policiais falaram, olha, realmente a gente não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. Perguntaram se ela estava em casa, naquele momento ele disse que não, e aí falaram pra ele, olha, quando ela chegar, se você achar que ela pode fazer alguma coisa contra você, você liga pra gente que a gente manda um policial até a sua casa. E ele, tudo bem, aceitou, só que ele não fez mais essa ligação. Como é sabido, né, foi aquele dia, aquela noite que ela desapareceu. Um mês do desaparecimento dela, Matt deu uma entrevista pra revista People, que é uma revista bem famosa lá fora, né, que tem até inclusive um programa no Investigação Discovery, as notícias aí da revista. E, gente, ele disse que não sabia mais o que fazer, que estava esse tempo todo procurando a esposa, que andava na rua achando que qualquer pessoa era ela, tinha emagrecido 25 quilos, não conseguia dormir, não conseguia pensar em outra coisa e não conseguia deixar de pensar como seria a vida das filhas dela sem a mãe, né? Por que ela não aparece? Por que ela não liga? Enfim. Só que aí a preocupação parece que era da boca pra fora, né? Exatamente 3 meses depois que ela desapareceu, ele cancelou o celular dela, ele deixou de pagar o plano, pagar a conta. O que isso quer dizer? Como você vai entrar em contato com uma pessoa se ela não tem mais o celular dela, né? E assim, se ela ligasse o celular dela, porque o celular dela estava desligado desde o dia que ela desapareceu, se ela ligasse, a polícia poderia verificar, né? Rastrear onde ela estava. Só que não, gente, ela não tinha mais esse telefone, não era mais dela. Olha a gravidade. E, gente, nessa mesma época, 3 meses depois, ele estava com uma namoradinha nova e ele levou essa namorada para morar na casa dele. 3 meses. Ou ele já estava namorando antes, né? Assim como a esposa estava tendo aquele namorado, poderia ser ele também. Ou ele começou a namorar logo depois do desaparecimento e mais uma vez ele coloca alguém que ele basicamente não conhece dentro de casa. Porque a gente for relembrar, foi isso que ele fez com a Elizabeth, né? Ele mal conhecia a Elizabeth, acabou pedindo ela em casamento, enfim, essa falta de compatibilidade, né? Foi o que ocasionou tudo isso. Investigando as compras do Matt, os policiais descobriram que no dia seguinte ao desaparecimento dela, ele foi até uma loja e comprou um limpador de carpete. E 1 mês do desaparecimento dela, ele comprou um saco plástico, sabe esses plásticos tipo plástico filme? E ele disse o seguinte, que o limpador de carpete era para realmente limpar o carpete, porque a mãe dele ia visitar, ia ficar algum tempo ali morando com ele. E o filme plástico, ele tinha que embrulhar alguns utensílios e deixar ali guardado. 2 anos se passaram, não aconteceu nada. A polícia precisava de algo mais significativo, né? Eles não tinham nada para provar ali que Matt era o culpado, porém, né, nunca deixaram de desconfiar dele. Até que no dia 6 de outubro de 2016, né, 2 anos, quase 2 anos depois, eles encontram boiando lá na Bahia algo assim surpreendente. Eles encontram restos mortais de uma mulher, eles levam esse corpo para perícia e claro, né, que o médico legista vai verificar, vão fazer testes e assim, não sai de uma hora para outra, né? Alguns meses depois, acredito que 1 ou 2 meses depois, todos os testes saíram e sim, foi comprovado que aquele corpo era assim da Elizabeth Sullivan. A causa da morte foi golpes de faca, ela recebeu pelo menos 5 na região do peito e ela estava assim com o rosto todo machucado, como se ela tivesse levado vários socos. E aí, gente, o corpo dela não estava em um grande estado de decomposição,
suposição, né? Sabemos que fazia 2 anos que ela estava desaparecida. Gente, o médico legista disse que ela tinha sido morta somente 1 ou 2 meses antes de ter sido jogada lá na Bahia. 2 meses? Como assim? Então ela estava há 2 anos viva e agora aconteceu isso com ela? Então assim, deu uma reviravolta nesse caso, né? E aí os policiais então resolveram ir até a casa do Matt para, né, saber, olha, sua esposa foi encontrada, tal, será que ela estava há 2 anos desaparecida? Ou será que, enfim, né? Chegando na casa dele, olha o susto, ele não estava mais lá. Ele tinha se mudado com as 2 filhas, com a namorada que virou esposa, né? E inclusive tinha tido um filho dele também. Se mudaram tudo para um outro estado. E gente, sabe qual a data que ele se mudou? Dia 6 de outubro de 2016. O mesmo dia que o corpo dela foi encontrado lá na Bahia. O que se acreditava então? Que ele se mudou e ele não poderia nem deixar o corpo dela lá e não poderia levar também esse corpo para outro estado, né? E aí ele achou que o corpo dela ia afundar, só que não afundou. Então, na verdade, gente, não é que ela estava viva durante 2 anos, mantida prisioneira. Eles acreditavam seriamente que ela perdeu a vida, né, em 2014, e aí ela foi mantida, enrolada lá no plástico filme que ele comprou, ela foi enrolada e mantida no freezer. E só recentemente, por causa da mudança, né, ele teve que fazer isso com ela. Aí vocês vão me perguntar, Thaís, a polícia não revistou a casa dele mais de uma vez? Revistou, só que revistou bem superficialmente. Então agora eles conseguiram um mandado, porque como ele sempre deixava, né, a polícia entrar e dar uma olhadinha, eles nunca foram mais a fundo na investigação. Só que dessa vez, com a casa vazia, eles iriam fazer isso. Os cães farejaram realmente a presença de cadáver ali na garagem. A garagem é onde ficava um freezer há anos atrás, quando ele ainda morava lá, né? E também foram no quarto, que era o quarto que ela ocupava, jogaram luminol ali em todo o lugar e tudo se iluminou. Ou seja, tinha sangue na parede, na maçaneta da porta, na maçaneta do banheiro, no carpete. Viram também que embaixo do carpete tinha uma grande mancha e essa mancha, gente, acabou sendo absorvida no piso. Então foi bem feia a quantidade de sangue daquela região. A polícia levou todas essas evidências, só que mesmo assim a promotoria disse que eles não poderiam prender o Matt, que aquilo não daria, por exemplo, para ter um julgamento. Então eles continuaram investigando. E aí eles resolveram mais uma vez dar uma olhada geral, forte ali na casa, e eles resolveram ir até o sótão. O sótão é aquela parte, né, que fica em cima da casa, onde a gente coloca a tranqueira, né? Algumas pessoas fazem até um quarto ali e tal, e normalmente é para deixar tranqueira. E aí eles perceberam que eles nunca olharam realmente de verdade aquele local, eles só subiam lá e falavam, ah, tá legal, um sótão, não tem nada, e desciam. Eles resolveram olhar melhor e verificaram assim que várias madeiras daquela região estavam quebradas, como se alguém tivesse andado, pisado por ali, e descobriram vários forros soltos. Olharam melhor esse forro na parede e descobriram um canivete. Só que não é esse canivete pequenininho que a gente tem em casa não, gente. É canivete estilo militar, é o canivete. Levaram, né, esse canivete então para perícia e descobriram que tinha sangue da Elizabeth nele. Então agora sim, mais de 2 anos, né, de ter encontrado o corpo dela, ele foi preso. Ele foi preso então em 2018 e em fevereiro de 2020 iria começar então o julgamento. A promotoria deixou bem claro que acreditava que ele tirou a vida dela naquele 13 de outubro, que foi a última vez que todo mundo ouviu falar dela, e acabou deixando o corpo dela no sótão, e depois ele teve tempo então para enrolar o corpo dela e deixar no freezer. O freezer que ficou lá durante 2 anos, até o dia que ele precisou se mudar e se desfazer do corpo dela. No momento que ela desapareceu, perguntaram para ele, né, qual roupa que ela estava vestindo, e ele deu exatamente toda a descrição de qual roupa era. Quando ela foi encontrada, ela estava exatamente com o tipo de roupa que ele disse que estaria. Por outro lado, no julgamento, a defesa disse que tudo que eles tinham era circunstancial. Então não tinha nada efetivamente que provava então, né, que ele tinha feito aquilo. Por exemplo, a ordem de restrição, né, que ela queria colocar contra a mãe e contra a irmã, é porque na verdade ele só queria deixar que as mulheres morassem na casa dele, né? E na época Elizabeth não queria isso. Ele disse também que aquele sangue encontrado ali no carpete é porque Elizabeth tinha se machucado de propósito naquele dia, que foi no dia inclusive que o marido ajudou ali nos
machucados. A defesa queria fazer o seguinte: colocar o Matt como o cara perfeito, o cara que era da marinha, que fazia tudo certinho, e colocar Elizabeth como a mulher má, que não cuidava dos filhos, que tinha um caso extraconjugal, que utilizava substâncias ilícitas. Lembrando que o que, né, gente? Foi comprovado que os dois utilizavam juntos essas substâncias. Bom, terminando o julgamento, demorou um dia para o júri deliberar e eles consideraram o Matt inocente de tirar a vida dela em primeiro grau, ou seja, eles acreditavam que não foi com intenção e nem premeditado, porém sim ele foi considerado culpado de ter tirado a vida dela em segundo grau, que é quando não há intenção, né? Então de repente foi pela fúria do momento, pela raiva que ele acabou fazendo aquilo. O júri então, eles sugeriram ao juiz que ele recebesse a pena mínima sem condicional de 16 anos de prisão, né? E foi isso então que o juiz fez. O juiz falou que todas aquelas provas eram suficientes para mostrar que ele era frio, calculista, que ele não quis dar o divórcio para a esposa e que ele preferiu então tirar a vida dela e esconder ela durante anos. Então ele recebeu a pena de prisão perpétua com um mínimo de 16 anos, ou seja, depois de 16 anos preso, que será em 2036, ele poderá pedir a liberdade condicional. Gente, essa é a história de hoje. É um caso assim que incompatibilidade deve acontecer várias e várias vezes, né? Deve ser comum aí, principalmente em casais que só se conhecem realmente depois que se casam, né? Só que, gente, isso não é motivo para acabar, para tirar a vida de uma outra pessoa. Quem sempre sai perdendo nessas histórias são os filhos, são as crianças que acabaram perdendo o pai e a mãe, né? Muito triste. Porque pareceu que a polícia estava desinteressada nesse caso. Será que era porque ela era negra? Porque muitas pessoas na época chegaram a falar isso. Ou será que era porque Matt era marinheiro? E aí, por ser marinheiro, teoricamente ele seria uma boa pessoa, acima de qualquer suspeita? Estranho, né? Felizmente esse caso foi solucionado, a justiça de certa forma foi feita. Claro que ele poderá sair em liberdade condicional, porém, né, gente, aí ele já perdeu anos e anos da vida dos filhos dele. Esse é o caso de hoje. Vamos falar então dos aniversariantes agora. Se você não gosta dessa parte, não tem problema, não precisa reclamar. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijinhos! Então vamos aos aniversariantes agora de março. Eu sei que eu fiquei meio perdida aí, né? Eu fiquei devendo pra vocês. Só que agora chegou o parabéns daqueles que eu deixei pra trás e de quem vai fazer agora até o finalzinho do mês. Então parabéns pra Elisângela Gonçalves, que fez aniversário dia 3 de março. Dia 5, aniversário foi da Gláucia Martins. Dia 6 de março, o parabéns é pra Maria Elisete, Valéria Muniz e IF. Dia 8 de março, aniversário é da Marcela. Parabéns, Marcela. E dia 9 de março foi da Laura Varela. A Laura é primogênita da Renata, que na época não deu pra fazer aniversário, festinha pra ela, porque a mamãe estava doente. Parabéns, Laura. Dia 10 de março foi aniversário da Ruth. 12 de março da Joana Alves Penido. Dia 15 de março, aniversário foi da Conceição Costa. Realmente, Conceição, desculpa, eu tinha deixado passar seu dia, só que agora sim, parabéns. Dia 16 de março foi aniversário de 34 anos da Deni Marques de Camaçari, Bahia. Ana Paula Medeiros de Souza fazendo aniversário dia 20 de março com a Jane Silva e com o Matheus. Dia 21 de março nós temos vários aniversariantes. JC Bill Gamer, Marisete Lima, que fez 67 anos, Márcia Souza e Juscelia Nascimento São Pedro. Dia 23 de março, o aniversário foi da Janaína e do esposo da Ana Alice. Paloma Vanessa Pereira, parabéns pelo seu aniversário, que foi dia 24. Arion, parabéns! Você fez aniversário dia 25 de março. Eu tô com seu comentário, com aquelas sugestões que você deixou, tá? Então tá lá. Assim que eu anotar tudo, eu vou lá e deixo um coraçãozinho pra você. Muito obrigada pelas sugestões. Que fez aniversário junto com a Luciana Ribeiro e com a Érica de Paula. Alexa Teixeira fez aniversário dia 26 de março. Dia 27 de março, os parabéns é para o Anderson S, Sara Cristina e Andréia Fabiana Almeida. Dia 28, nós temos várias pessoas. Emily Palotti, que faz aniversário junto com o pai. Eliana e
Lilian, Cirlei da Silva, Marisa Abate e Marina Lisboa. Quase no finalzinho do mês, no dia 29 de março, os parabéns são para o José Schmidt, Leandro Abreu da Silva e Ana Carolina Cassiano. Dia 30, parabéns para Joana Salles, que faz 47 anos. E último dia do mês, no dia 31, os parabéns são para Rosimeire Oliveira de Goiânia e Mariana dos Santos. Gente, um ótimo dia para vocês, que vocês tenham tido, né, um ótimo dia. Para quem vai fazer aniversário, que seja um dia maravilhoso. E esse novo ciclo, gente, aproveite esse ciclo, faça o que vocês tenham vontade, cuide bem da saúde, da alimentação e vá atrás dos seus sonhos, tá bom? Feliz aniversário!